Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Na verdade, eu falei um pouquinho sobre esse livro no meu vídeo de leituras dos meses de outubro e novembro, e eu não pretendia falar mais nada sobre ele. Mas uma pessoa que acompanha o canal, que é a Márcia, e ela sempre faz uns comentários muito legais, ela me pediu pra falar um pouquinho mais sobre O Oceano no Fim do Caminho, porque foi um livro que ela não gostou muito, e ela queria entender o porquê de eu ter gostado tanto. Para começo de conversa, eu vou dizer pra vocês que eu acredito que a literatura é uma forma de arte. Então eu acho que o escritor, ele toca a pessoa de alguma maneira com o que ele escreve. Seja provocando alegria, seja provocando tristeza, seja provocando medo, seja provocando raiva. E eu acho que quando o escritor ele alcança o objetivo dele, que é o de emocionar, então isso significa que aquela arte funcionou pra você. E se não funcionou, então provavelmente aquela arte não é pra você, aquele livro não é pra você, aquele escritor não é pra você. Então eu acho que não funciona você tentar convencer racionalmente uma pessoa do porquê de você gostar de um determinado livro, de um determinado escritor, de uma determinada obra de arte. Então eu acho que a Márcia não vai mudar de ideia. Mas eu acho também que é interessante a gente procurar sempre entender como a arte funciona, por que as pessoas gostam daquela determinada obra de arte, por que as pessoas gostam daquele livro, daquele escritor, porque isso começa a ampliar os nossos horizontes. E eu acho que quanto mais contato a gente tem, quanto mais a gente se abre para diferentes experiências, mais a gente começa a apreciar coisas que a gente achava que a gente não ia apreciar. Ou às vezes até quando o tempo vai passando a gente revisita uma determinada obra que a gente a princípio não gostou e a gente muda de ideia. Mas então vamos ao livro. A primeira coisa que eu vou dizer é que se você ainda não leu O Oceano no Fim do Caminho, clique aqui embaixo e insira esse vídeo no assistir mais tarde. Aí você lê o livro e depois você volta aqui e assiste. Porque esse é o tipo de livro que eu realmente acho que a melhor forma de ler é sem saber nada sobre ele. Eu não sei se foi uma coisa intencional que o Neil Gaiman fez com esse livro, mas a sensação que você tem é bem parecida realmente com a de mergulhar no oceano. No início é aquela coisa bem calma, bem tranquila, o livro vai seguindo um ritmo gostoso, e aí quando você vê, você já tá completamente mergulhado nesse livro, até a cabeça. Então eu acho que funciona muito bem você ser surpreendido pela história que está sendo contada aqui. Então eu realmente recomendo que você só continue vendo esse vídeo se você já leu o livro. E se você ainda não leu o livro, mas mesmo assim você quer continuar assistindo o vídeo, saiba que eu acho que eu vou falar um ou outro spoiler, porque esse é o tipo de livro que é muito difícil de resenhar, sem falar um pouquinho sobre algumas das coisas que acontecem aqui. Então vamos lá. A história desse livro é a seguinte: um homem que já tá beirando os 50 anos, ele volta para a cidade natal dele, a cidade onde ele passou a infância, para um enterro. A gente não sabe o nome dessa pessoa, a gente não sabe quem é que está sendo enterrado, mas a gente sabe que essa experiência é muito forte para ele. Ele decide sair do enterro, porque ele não está conseguindo lidar bem com o clima, e ele resolve revisitar uma casa onde ele passou um determinado período da vida dele. A casa não existe mais, mas ele lembra que existia uma casa no fim da rua em que ele teve uma experiência muito boa com uma amiga que ele tinha na época. E aí quando ele chega lá, ele começa a relembrar aquele momento da infância dele. E ele começa a contar a história pra gente quando ele tinha 7 anos de idade. O Oceano no Fim do Caminho, ele tem um narrador que eu considerei muito interessante. Era um narrador que eu não tinha visto até então. Quem tá narrando a história pra gente é um menino de 7 anos de idade. Só que é um menino de 7 anos de idade que tá lembrando daquela experiência que ele viveu já aos 50 anos. Ou seja, a gente tem a visão da criança, mas a gente tem também as pontuações que o adulto faz. Eu não sei se deu pra entender. Porque quando esse adulto de quase 50 anos chega nesse lugar da infância dele,
ele começa a lembrar quando ele tinha 7 anos. Então é muito interessante porque não é simplesmente uma criança falando, é uma criança falando com a voz de um adulto. Então eu achei que essa experiência ficou muito boa. Então, por exemplo, ele fala: eu não era uma criança feliz, ainda que de vez em quando ficasse contente. Vivia nos livros mais do que em qualquer outro lugar. Então, assim, você tá recebendo aqui a visão de um adulto, ou seja, ele tá te contando que ele não era uma criança feliz. Obviamente uma criança não vai virar pra você e vai dizer, eu não sou feliz. Mas como adulto, ele já consegue revisitar essa memória de quando ele tinha 7 anos, e que ele tá acessando agora, e te dizer qual era a impressão que ele teve sobre a infância dele. E todo o livro é pontuado por essas duas vozes, a voz de um menino de 7 anos e a voz de um homem de quase 50, e o que é muito interessante é que eles são a mesma pessoa. A gente não consegue perceber uma diferença tão grande assim na personalidade dele. Uma coisa que o Neil Gaiman fala muito aqui nesse livro é justamente sobre o que é a infância, o que é o crescimento e o que é a idade adulta. E ele parece enfatizar que não existem diferenças tão grandes assim, que as pessoas não mudam tanto assim, e que boa parte do que é ser adulto envolve muito o fingir ser adulto, e que as pessoas não necessariamente são adultas. Tem uma parte desse livro aqui que eu gostei muito, eu até li esse trecho no meu vídeo de leitura de outubro e novembro, eu vou ler agora de novo. Ele fala assim: vou dizer uma coisa importante para você. Os adultos também não se parecem com adultos por dentro. Por fora são grandes e desatenciosos e sempre sabem o que estão fazendo. Por dentro, eles se parecem com o que sempre foram, com o que eram quando tinham uma sua idade. A verdade é que não existem adultos, nenhum no mundo inteirinho. Isso é uma coisa que eu acho muito legal na visão do Neil Gaiman sobre a infância. Ele quer dizer que a gente nunca deixa de ser aquela criança que a gente era. A gente continua com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos, apesar de na vida adulta a gente compreender melhor e racionalizar melhor a experiência. Aqui em Um Oceano no Fim do Caminho, o Neil Gaiman faz o que é uma das grandes especialidades dele. Ele cruza o nosso mundo real com um mundo alternativo de fantasia que teoricamente está aí disponível para você ver, mas só que você não vê. É mais ou menos o que Harry Potter faz também. Então, você olha para um determinado canto, você não tem magia, você não vê nada. Mas quem tem magia enxerga que ali tem um bar. E aqui no Oceano no Fim do Caminho é mais ou menos a mesma coisa. Existe todo um mundo de magia que está escondido e que você só vai ter acesso através de um determinado guia ou de um determinado poder mágico que você tenha. No caso de O Oceano no Fim do Caminho, o guia para esse menino de 7 anos acessar esse mundo mágico são 3 mulheres que vivem numa casa que fica no fim da rua dele, e essas 3 mulheres, elas têm poderes mágicos. Elas vão explicar no livro que elas existem há milhares de anos, a gente nem sabe a idade que elas têm, e que elas vieram para a Terra, mas que elas tinham um mundo antes de vir para a Terra. E elas conseguem enxergar explicações para as coisas que acontecem no nosso mundo e que envolvem magia e que a gente não faz ideia, a gente atribui a aleatoriedade. E uma coisa bem interessante, o Neil Gaiman usa muito mitologia grega para criar as histórias dele. E essas 3 mulheres, elas podem ser identificadas com as moiras da literatura, da mitologia grega. As moiras são 3 mulheres, uma jovem, uma adulta e uma velha, e elas tecem o destino dos seres humanos e dos deuses. Normalmente elas são identificadas por um tear, e com o fio do tear elas vão tecendo também o destino dos homens. Então quando a linha tá em cima é porque você tá numa fase boa da sua vida, você tá tendo sorte. Quando a linha tá embaixo significa que você tá tendo uma maré de azar. E são essas 3 mulheres que decidem o seu destino. E aqui em Um Oceano no Fim do Caminho são elas que permitem a esse protagonista acessar esse mundo secreto. Uma coisa muito interessante é que elas conhecem todas as regras desse mundo
e ele não conhece absolutamente nenhuma regra. Então elas trabalham com a magia e com o que está acontecendo de maneira muito natural, enquanto ele simplesmente aceita as regras porque ele desconhece completamente aquele mundo. Uma coisa que eu acho bem legal desse livro aqui é que ele tem duas interpretações. Você pode mergulhar na magia e entender que literalmente tudo aquilo aconteceu da forma como está sendo contado, ou seja, que existe uma explicação racional para tudo que aconteceu na vida desse menino, mas que existe também uma explicação mágica por trás desses acontecimentos, mas que ele acabou esquecendo. Ele vai acessar essas memórias da infância, mas na idade adulta ele já não lembra exatamente como aquilo aconteceu. Mas você pode também fazer uma segunda interpretação, que é a que algumas pessoas fazem, que é que a magia nunca existiu. A magia era um mecanismo da criança para lidar com aquela situação que era emocionalmente muito difícil para ela lidar. Eu acho que as duas interpretações são válidas, as duas interpretações são boas, porque independente de qual delas você escolha, esses dois mundos coexistem. E eles explicam uma mesma coisa, só que de formas diferentes. Inclusive, eu acho que tem uma pista para isso aqui nesse livro, que é a seguinte. Eu até marquei aqui para ler para vocês. Ele fala o seguinte: adultos seguem caminhos, crianças exploram. Os adultos ficam satisfeitos por seguir o mesmo trajeto centenas de vezes ou milhares. Talvez nunca lhes ocorra pisar fora desses caminhos, rastejar por baixo dos rododendros e encontrar os vãos entre as cercas. Então, será que o Neil Gaiman aqui ele não está dando uma pista que o adulto, quando ele quer uma explicação, ele vai pelo caminho mais racional. Se ele quer ir para o lugar B, ele segue a rota mais rápida para o caminho B. Já a criança, ela gosta de explorar, ela gosta de imaginar, ela gosta de inventar. Ela gosta de fazer com que o caminho seja o mais longo e o mais difícil possível, criar desafios. Então, será que não é por isso que na versão do adulto o que aconteceu é explicado racionalmente? Ou seja, o pai dele traiu a mãe dele, é uma coisa que acontece aqui no livro. Para o adulto, o pai dele traiu a mãe dele, pura e simplesmente. Já para a criança, essa mulher que foi responsável, foi o pivô, vamos dizer assim, da traição, ela era uma espécie de monstro, uma espécie de demônio, e o pai dele sofreu a influência dessa mulher mesmo sem querer. Então, será que o Neil Gaiman não tá dizendo aqui pra gente que o adulto ele segue o caminho linear e a criança ela segue o caminho tortuoso? E quem diz que as duas coisas não são verdade? Por que a gente tem que dizer a versão do adulto é a verdadeira, a versão da criança não é? Eu acho que as duas versões são verdadeiras, porque o que a gente imagina, a nossa concepção de mundo, a nossa habilidade de alargar ou diminuir o nosso horizonte é sempre real pra gente. Então o que eu acho muito interessante aqui é que o livro ele cruza duas realidades que na verdade são a mesma, mas que a gente vê pela ótica da criança e a gente vê pela ótica do adulto ao mesmo tempo. O livro brinca muito com essa questão da memória, então o tempo todo a gente não sabe se o adulto está acessando memórias que realmente aconteceram e que foram ocultadas por essas três bruxas ou entidades, como você queira chamar, ou se na verdade nada daquilo aconteceu e ele está imaginando tudo aquilo. Esse livro é um livro que a gente pode buscar explicações, a gente pode buscar interpretações, mas eu acho que o gostoso mesmo dele não é fazer isso. O gostoso mesmo dele é você mergulhar de cabeça nesse universo que o Neil Gaiman criou. É como se ele abrisse uma portinha, assim, para o mistério, para a imaginação. Eu acho que tem aqui muitas questões muito sombrias. Eu já mencionei a questão da traição e existe também aqui a questão dos maus tratos. Ele sofre maus tratos do pai. Existe também aqui a questão da condição financeira da família que despenca da noite pro dia. Ele tem que lidar com isso. Ele tem que ceder o quarto dele para inquilinos. E logo aqui no início do livro a gente tem também o suicídio de um desses inquilinos, que é o que acaba provocando toda uma série de eventos que no livro aqui vai ser explicado como uma série de eventos mágicos que vão acontecer por causa desse suicídio. Então assim, o Neil Gaiman ele aborda muitos temas aqui sombrios,
que se você for simplesmente pela explicação racional, você pode sim dizer, poxa, essa criança criou mecanismos para lidar com tudo isso que estava acontecendo na vida dela. Ela começou a imaginar que ela tinha uma vizinha que era bruxa e que o suicídio foi solucionado por ela depois de ela ter uma batalha cósmica ou mágica ou épica. Então, eu acho que o Neil Gaiman, ele tem essa habilidade de ele incluir no mesmo livro magia, elementos sombrios, discussão de memória, discussão de infância, que é uma habilidade que é muito rara hoje em dia. É um livro pequeno, é um livro que ele é escrito de uma maneira bem simples. Ler Neil Gaiman não é difícil, na verdade é até prazeroso, porque ele escreve de um jeito que me lembra muito a fábula clássica, o conto de fadas clássico. Então a gente tem aquela coisa bem, vamos introduzir o protagonista, vamos introduzir os personagens, vamos dar aqui uma pitada de magia e vamos chegar num desfecho épico. Ele tem muito isso, e isso é muito familiar pra gente, isso é muito gostoso de acompanhar, mas ao mesmo tempo ele insere elementos cotidianos, ele insere dramas familiares, ele insere a exclusão social, ele insere a dificuldade que o protagonista tem aqui de ser aceito pelo pai, que não queria um filho que ficasse em casa lendo, queria um filho que brincasse, que jogasse futebol, que fosse bom com esportes, e a criança se ressente muito disso e o adulto também se ressente muito disso. Então é difícil você traçar a linha aqui entre a criança e o adulto. Eu comentei no outro vídeo que eu gosto muito mais da visão do Neil Gaiman sobre a infância do que da visão, por exemplo, do Antoine-Exupéry em O Pequeno Príncipe. Eu acho que em O Pequeno Príncipe, o Antoine-Exupéry, ele idealiza muito a infância como a época mais feliz da vida da pessoa, como uma época que tem que ser o tempo todo relembrada. E virar adulto é sempre um horror, é sempre uma tragédia. É aquela clássica síndrome do Peter Pan. Quando você vira adulto, você se torna alguém chato. Você se torna alguém que só pensa em dinheiro, em carreira, ou em beleza, ou em status, ou em poder. E a criança não, a criança é pura, a criança é inocente. E aqui o Neil Gaiman, ele mostra o que pra mim é realmente a infância. A infância não é feliz necessariamente. A infância, ela pode sim ter momentos muito sombrios, porque a criança ela se depara com muitas coisas que ela não consegue explicar. E ela tem que encontrar mecanismos para lidar com isso. Como é que você lida com a traição do seu pai? Como é que você lida com o seu pai não te aceitando pelo que você é? Como é que você lida com você perder seu quarto e ter que ver um inquilino alugando esse quarto? Como é que você lida com tudo isso? Essa criança viveu momentos muito sombrios. E isso não vai mudar da noite pro dia. Quando ele virar adulto, ele vai ter que lidar com essas mesmas questões. O que acontece é que a gente adquire mecanismos para lidar melhor com isso, mas não existe essa idealização da infância perfeita. E eu acho que o Neil Gaiman, ele faz isso muito bem aqui nesse livro, ele mostra muito bem que nós não mudamos essencialmente quem nós somos. Eu até grifei aqui um trecho. Ele fala assim: eu não tenho saudade da infância, mas sinto falta da forma como eu encontrava prazer em pequenas coisas, mesmo quando coisas maiores desmoronavam. Eu não podia controlar o mundo no qual vivia, não podia fugir de coisas, nem de pessoas, nem de momentos que me faziam mal, mas tinha prazer nas coisas que me deixavam feliz. Então assim, a infância e a idade adulta para o Neil Gaiman tem características diferentes pela forma como a gente lida. Talvez a criança ela tenha mais facilidade para encontrar respostas na imaginação ou na criatividade que o adulto não tem. Talvez a criança, ela com um sorvete, ela consiga resolver um problema que o adulto não consegue fazer. Mas são duas faces da mesma moeda. E no fundo na verdade são duas faces de uma mesma pessoa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um livro que eu gostei muito, que eu vou guardar aqui em casa para releitura em breve, porque eu acho que é um livro que você consegue extrair muitas coisas dele. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.